Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sheila. Nós vamos começar a nossa aula de arte de hoje. Nós vamos estar dando uma introdução sobre os assuntos do segundo bimestre. Mas vocês não precisam se preocupar com as atividades do livro, porque é apenas uma introdução. Lembrando que todas essas nossas aulas nós estaremos dando aí quando nós voltarmos nas nossas aulas presenciais, tá? Então vamos falar sobre a arte rupestre, o assunto da nossa primeira unidade do livro 2 de arte. Então nós vamos entender um pouco o porquê da pré-história e da história. Então, na pré-história nós temos 2,5 milhões antes de Cristo a 4.000 antes de Cristo. Aqui nesse período nós vamos estudar dois importantes períodos e que na verdade é o ponto principal da nossa arte rupestre, tá? Ela foi feita exatamente aqui, nesse momento da pré-história. Então nós temos o Paleolítico, que foram dois períodos importantes nesse momento, e o Neolítico. E a gente pode observar que a divisão aqui desses dois períodos é exatamente o início da agricultura nesse momento. E aí depois nós temos uma grande descoberta que separou esse momento, né, da pré-história e história, que foi a invenção da escrita. Então, no período paleolítico, o ser humano ele se dedicava exclusivamente à caça de animais e à coleta de frutos e raízes. Nesse momento, nesse período de vida das pessoas, o que eles faziam? Eles não se fixavam em uma região por muito tempo. Eles eram nômades. Eles viajavam de região para outra região. E no período neolítico, aqui nesse período, eles então começam um modo de vida diferente. Por quê? Porque aqui eles passam a controlar a natureza por meio da agricultura. Aqui, nesse momento, eles começam a entender a importância do cultivo da terra, da caça, além lá do Paleolítico, aqui muito mais no Neolítico. Por que se pintava na pré-história? Todo ser humano ele tem a necessidade de se comunicar. Então, o ser humano sentia a necessidade de se comunicar, ele precisa disso. E nesse momento ainda não existia, como nós estamos vendo, a pré-história, não existia escrita. Nós entendemos lá no início que a escrita foi logo depois, né, desse período do Paleolítico e Neolítico. Então, eles não tinham como, né, não tinha escrita. E eles usavam símbolos para se comunicar. Tanto que nas cavernas, que muitas pessoas já descobriram, e a gente vai ver até o final da nossa aula, nós temos vários registros importantes dessa arte, que é a arte na pedra, tá? Então, os primeiros registros artísticos da história da humanidade a que nós temos acesso foram feitos durante a pré-história. Por meio deles é possível compreender que já naquela época os seres humanos tinham uma linguagem com símbolos que serviam para comunicar ideias. Então, era para comunicar algo. Eles queriam se comunicar. Então, o que é, na verdade, a arte rupestre? A arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a pré-história. Essa produção artística ela surgiu ainda durante o período paleolítico, em torno de 30.000 anos atrás, e continuou no período neolítico. Quando nós chamamos arte rupestre, é exatamente a arte que foi produzida na pré-história, tá? Então, essa arte ela consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes das cavernas. Mas também foram verificadas outras manifestações. É lógico que quando nós falamos em arte rupestre, nós já pensamos nas pinturas das cavernas.
Mas não foram só essas artes, sabe? Então, gente, qual eram então os materiais usados na pintura rupestre? Que muitas pessoas ficam sem entender, né, o porquê de certos materiais, como por exemplo a tinta que eles usavam. Que tinta era essa? Como eles conseguiam essas tintas, né? E aí nós vamos aprender agora. As tinturas eles conseguiam através das pedras. As pedras, eles raspavam as pedras e aí eles tiravam, raspando as pedras, os pigmentos coloridos, tá? Então o vermelho e o amarelo vinham do minério de ferro, o preto do manganês. Misturado com cera de abelha ou resina de árvores, o pigmento virava tinta. Então eles raspavam com essa pedra, tá? Essa era a pedra que eles raspavam para tirar, para pegar os pigmentos desses materiais que eu acabei de falar. E aí eles misturavam esses pigmentos com cera de abelha e resina de árvores, e assim eles conseguiam a tinta, né? E aí eles conseguiam de que cor? O vermelho, o amarelo e o preto. Essas eram as principais cores que eles usavam nessa época. Além da pedra, eles usavam carvão, eles usavam osso, eles usavam galhos de plantas, oca, eles usavam a pena. Então todos esses materiais eles usavam nessa época da pré-história. E aí existia uma técnica que é a técnica do soprar. E aí, o que eles faziam? Colocavam as mãos, né? Isso, inclusive, nós temos uma imagem assim da pré-história. E aí eles colocavam o pigmento dentro do canudinho oco e sopravam a pigmentação na mão, e assim eles faziam um negativo da mão, tá? Então, inclusive nós podemos fazer, né, uma experiência assim. A gente hoje já tem vários materiais que conseguimos fazer, a gente pode fazer esse trabalho de negativo. Aqui eles usavam exatamente essa técnica de soprar a pigmentação na mão e fazer então o negativo da mão, tá? E agora nós vamos conhecer dois lugares importantíssimos, né, da nossa história, onde nós podemos observar muito da arte rupestre. Tem muitos, não são só esses, tá? Eu trouxe só dois, são vários, mais de 10 lugares importantes. Mas no livro de vocês, nós temos registrado aí apenas 4. E eu vou falar aqui no vídeo e mostrar imagens de dois lugares importantes, onde eles descobriram a arte rupestre e que são assim importantes para a nossa história, para o nosso conhecimento. Nós temos então a Gruta de Altamira, que é uma caverna. Essa caverna ela fica na Espanha. É o primeiro lugar do mundo em que se identificou a existência da arte rupestre. E ainda foi no período paleolítico, né? Então a arte rupestre do período paleolítico, do início mesmo. Lá nós podemos ver nessa caverna, como vocês estão observando aí na imagem, as pessoas elas estão observando em cima, no teto da caverna, os bisões, os cavalos, os veados. Existia também as mãos, né, que eu falei para vocês, existe também na caverna de Altamira, lá na Espanha. Essas mãos estão gravadas lá, tá? Então eu vou mostrar para vocês mais dessa caverna, mais das imagens que nós podemos encontrar nesse lugar, tá? Se você tiver a oportunidade de conhecer, vá e conheça, porque é lindo. Então, esse desenho é exatamente no teto da caverna, tá? As pessoas entram na caverna, então hoje é um museu onde as pessoas entram, onde as pessoas vão visitar,
onde as pessoas têm acesso a toda essa arte que foi feito nesse período. E aí realmente é uma imagem e lugar impressionante, né? Imagina você estar numa caverna onde você tem certeza que povos primitivos estiveram ali e que quiseram, através dessas imagens, se comunicar, dizer algo pra gente, dizer como é que eles viviam, dizer como que era o jeito que eles viviam naquela época, o que eles faziam, do que eles mais gostavam. Então, um povo que estava aqui dizendo: eu existi, eu existi, eu gostava disso, né? Então, é o povo falando, o povo da pré-história. E as pessoas ficam encantadas, porque é de se encantar assim. Agora nós vamos conhecer um outro lugar muito legal, chamado Gruta de Lascaux, lá na França. Também é um lugar muito lindo. E aí, nessa gruta, nós temos 1.500 gravuras e 600 desenhos pintados em amarelo, marrom, vermelho e preto, que são as cores principais desse período, tá? Que eu acabei de falar quando eu falei dos materiais usados. Então, nessa caverna eles vão encontrar os touros, bisões, cavalos, os veados, cabritos, mamutes, né? Eu vi que vocês estavam aí na aula de história e aí também se falou nos mamutes, nos felinos. Então, além disso, tem nessa caverna uma rena, um urso e um rinoceronte. O rinoceronte é o mais, assim, fotografado, né? Porque as pessoas gostam de fotografar com essa imagem. Mas é linda a Gruta de Lascaux. As imagens são impressionantes. Pode observar, então, em torno da caverna, no teto, nós podemos observar várias imagens interessantes. E as pessoas, está aberto sim a visitas. As pessoas podem ir lá, podem conhecer, né? Vira também um museu onde as pessoas podem ter acesso, podem entrar. Então, gente, eu mostrei 2 lugares, né? Agora nós vamos à nossa atividade de hoje, tá? Eu vou passar um questionário para vocês do que foi falado aqui no vídeo, de algumas coisas que vocês já sabem sobre a pré-história, sobre a arte rupestre, e aí vocês vão fazer essa atividade no caderno de vocês e eu vou corrigir quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, ok? Tchau, tchau!